Amados de Deus, uma boa noite, que Deus abençoe vocês, onde você estiver, se você estiver ligadinho aí nesse canal de comunicação, não é à toa não, o Espírito de Deus colocou você aí. Que Deus te abençoe ricamente, que a palavra de Deus possa falar no seu coração e te alimentar, para que você possa continuar a tua jornada. Eu desejo que essa paz que excede todo entendimento domine o seu coração, principalmente agora, nesse momento, e que esta palavra seja a luz para os teus caminhos. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 2, o verso 19, ele diz que o fundamento de Deus permanece firme e que o Senhor conhece aqueles que são seus. No versículo 20, ele fala sobre os vasos existentes numa grande casa. E ele fala que numa grande casa existem vasos de ouro e de prata, vasos de pau e vasos de barro, uns para a honra e outros para a desonra. Nós notamos claramente que Paulo está falando da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então é certo que não somente Paulo sabia, mas o próprio Deus sabe, principalmente Deus pelo seu Espírito Santo, ele sabe que na sua igreja existem vasos de honra e vasos de desonra. Que tipo de vaso você é? Que tipo de vaso eu sou aos olhos de Deus? Nós devemos procurar entrar pelo caminho da obediência, entregar os nossos passos ao Senhor Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso poder, e ao nosso próximo como a nós mesmos. É fato que as pessoas que estão de fora nos observando, elas acham que não devem ir para a igreja porque certas pessoas que lá estão não dão o testemunho de um verdadeiro cristão. Elas precisam saber desta passagem que nós acabamos de ler. Nós também sabemos que existem pessoas dentro da igreja que não dão testemunho de um verdadeiro cristão, mas também sabemos que existem muitos dentro da igreja que dão testemunhos de verdadeiros cristãos. Aliás, quando nós falamos sobre muitos, Jesus foi indagado: são muitos os que se salvam? Na verdade, a sua resposta foi a seguinte: porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Ele não falou que quem é salvo são muitos. Mas o livro de Apocalipse já nos mostra uma multidão como a areia da praia. E nós cantamos um hino que diz: tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Então são muitos na nossa visão, mas na visão de Deus é sempre um número reduzido. Deus, ele tem o desejo de salvar a todo mundo, mas não são todos que o querem como seu Senhor e como seu Salvador. Você sabia que na igreja do Senhor nós temos um pensamento que existem 3 tipos de domésticos na fé? 3 tipos de domésticos na fé. São vasos que estão dentro da casa. Então existem aqueles que são considerados como filhos, existem aqueles que são considerados mercenários e existem também os escravos. Todo esse tipo de pessoa está dentro desta grande casa e você não precisa se assustar. Pense na igreja como um hospital. Quando você chega no hospital, não tem rico, não tem pobre, não tem discernimento de raça, de cor, não existe nada disso. Não importa a posição da pessoa, quem ela seja, no hospital chega pessoas de toda a natureza, machucados, leves, machucados profundos, quebrados, quase mortos, outros até mortos, e chegam assim no hospital. E o médico tem que atender, dar a sua atenção e dar o seu diagnóstico e aplicar as medicações necessárias e talvez até internar alguns para um tratamento mais profundo. A igreja não é diferente. Nós recebemos todos os tipos de pessoa
E nessa leva que vem, e alguns ficam dentro dela por um espaço de tempo até considerável, nós temos os filhos, nós temos os mercenários e nós temos os escravos. A primeira que nós acabamos de citar, que seriam os filhos, eles são mais raros, porque são os filhos que são obedientes, são os filhos que se desviam do mal, são os filhos que não andam na impiedade, são os filhos que procuram justiça, são os filhos que procuram imitar aquilo que o seu pai faz, são os filhos que querem agradar o coração do seu pai. Então, os filhos são mais raros, não são tantos quanto os mercenários. Os mercenários é um número muito grande. Quem são os mercenários? São aqueles que usam da palavra de Deus, até mesmo, sabem falar muito bem dela, gostam até de ouvir, cantam louvores também, se trajam como filhos também. Mas, na verdade, o interior dos mercenários, está voltado para conquistar somente as promessas que o Senhor tem através do Evangelho. Então, é fato que as bem-aventuranças que o Senhor disse no Sermão do Monte, os mercenários têm interesse de galgá-las, de abraçá-las, de recebê-las no seu plano de vida pós essa existência aqui. Mas eles não tiram os olhos das riquezas dessa terra, e então eles procuram amontoar riquezas nessa terra e usam meios desleais para alcançar os seus fins. Inclusive, negociam até a palavra de Deus. Não vou entrar por detalhes. Eu acredito que todos os que estão me ouvindo têm conhecimento de fatos que acontecem e que trazem, na verdade, um escândalo na terra. E a Bíblia diz que é lícito que venham os escândalos, mas também assegura: ai daqueles por quem vêm os escândalos. Jesus, ensinando também sobre a eternidade, ele diz que um dia chegarão as pessoas diante dele e ele irá lançá-los fora, e simplesmente ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. E eles dirão: mas Senhor, nós pregamos no teu nome, curamos no teu nome, ensinamos no teu nome. Ele vai falar da mesma forma: eu não vos conheço. Então tem muita gente se beneficiando aqui da palavra de Deus, tirando as suas vantagens, e na verdade eles estão desligados de uma vida eterna com Deus, vão estar separados eternamente do Senhor, porque as mansões celestiais são para os filhos, e na verdade aquele dia dirá se a pessoa é verdadeiramente filho ou se ela é ou foi um mercenário. A terceira classe que eu falei das três é os escravos. Os escravos, por exemplo, são aqueles que estão dentro da igreja, mas só estão porque têm medo. Eles têm medo de consequências. Eles têm medo de sair e acreditam que Deus irá pesar a mão, abrir a cova, como é o linguajar que eles usam, que Deus irá ferir, colocar em cima de um leito, que Deus então vai lançá-los no lago de fogo e enxofre, no inferno. Então a cabeça dessas pessoas está tão carregada de coisas negativas, de medo, que eles servem a Deus apenas por medo. Se não fosse o medo, eles não estavam mais na casa do Senhor. Eles não servem a Deus por amor, como os filhos, o filho que faz tudo porque ama o seu pai. Eles servem simplesmente por medo. Talvez até tentam superar esse medo, mas o medo fala mais alto nos seus corações. Eu gostaria que você recebesse isto, que você não precisa ter medo de Deus. Deus é amor e a obra de Deus não é para uma condenação. A obra de Deus é salvífica. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus já deu o seu Filho por você, para que você seja salvo e você não venha perecer, mas você venha ter a vida eterna
Como que pode as pessoas ignorarem este fato? Como que podem fazer isso? Deus não tem prazer em abrir cova, em matar, em ferir. Este não é o coração de Deus. Quando Deus tem que dar uma correção no seu filho, ele corrige como um pai corrige um filho. Um pai não corrige um filho excessivamente, ele corrige dentro de um limite, apenas para colocá-lo no caminho. E tem pessoas que acreditam que Deus é tão cruel que vai feri-los dessa maneira, colocando num leito, abrindo uma cova, mandando para o inferno. Meu amado, Deus te ama, Deus quer o melhor para você, não precisa ter medo dele. Ele é Pai celestial. Ele mesmo disse: se um homem sendo mau, ele sabe dar coisas boas para os seus filhos. Se o filho pede pão, este homem não dá pedra. Se o filho pede peixe, esse homem não dá uma serpente. E ele completa: se vocês sendo maus, vocês sabem fazer essas coisas boas para os vossos filhos, muito mais o vosso Pai celestial. Então, descansa no Senhor, não seja um escravo, muito menos seja um mercenário. Em nome de Jesus, não negocie a palavra, não faça isso, não faça negócio com as coisas de Deus. Em nome de Jesus, seja um filho verdadeiro, um filho obediente, um filho que está esperando a vinda, o retorno do seu Senhor para morar nas mansões eternas com seu Pai celestial. Deus te ama. Lembra da passagem do filho pródigo? Aquela passagem que diz que ele foi para longe e gastou tudo, e quando ele voltou ele estava maltrapilho e sujo, o seu pai o recebeu. Na verdade, o seu pai o avistou, o seu pai foi ao encontro dele, o seu pai o beijou, o seu pai o abraçou, o seu pai mandou dar banho, o seu pai mandou trocar as vestes, o seu pai mandou colocar a alparca nos pés e a aliança no dedo, o seu pai mandou fazer uma festa e matar o bezerro cevado, porque era uma alegria trazer esse homem de volta à casa, salvo, em nome de Jesus. Enxergue Deus dessa maneira. Deus está te esperando para te dar o melhor, como um pai dá o melhor para o seu filho. É interessante que as pessoas, elas seguem uma vida desregrada e elas não se preocupam de agradar o seu pai. Infelizmente é assim. E esses que andam assim não são filhos, são mercenários ou escravos. Por exemplo, Manuel Bernardes, ele deixou um escrito muito importante. Ouça isso. Ó, quanto horror têm os homens à morte, fruto do pecado, e quão pouco ao pecado semente da morte. Como receiam aquele ponto em que a alma se ausenta do corpo, e como desprezam aquele outro em que Deus se ausenta da alma. Marque isso, pegue um papel, escreva esta frase final que eu estou deixando ao seu coração e medite nisso. As pessoas estão andando por um caminho, estão na beira de um precipício, e elas temem até a morte, mas ela não teme a ausência total e plena, eterna de Deus em suas vidas. Não vamos passar essa vida aqui e perder a nossa oportunidade de uma vida eterna. Eu espero que você abrace esta palavra no seu coração, reflita que tipo de vaso você está sendo, que tipo de vaso você é. No nome do Senhor Jesus, com amor e tremor, eu entrego essa palavra no seu coração, sem depositar, logicamente, uma centelha de acusação. É uma palavra para a sua edificação, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pense, sua vida aqui é para agradar a Deus. Sua vida aqui é para mostrar que você verdadeiramente é um filho de Deus. Na esperança nós somos salvos. E um dia nós estaremos na casa do Pai, na casa partenal. Deu um nozinho na garganta agora, uma emoção. Deus abençoe em Cristo Jesus.